Bom dia, nós estamos aqui para nossa live House on Fire, esse tempo da gente buscar a presença do Senhor, e é tão bom a gente acordar já juntas aqui com esse propósito tão lindo que é conhecer mais do Senhor, ouvir daquilo que Ele tem para nós hoje. Seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui, que o Espírito Santo venha falar com o seu coração nessa manhã, amém? Vamos começar orando, como a gente sempre faz. Então, eu quero aproveitar e falar para você que está entrando aqui, se puder encaminhar essa live para outras pessoas, a fim de que outras pessoas possam ouvir daquilo que Deus vai compartilhar no nosso coração hoje. A Flávia já está aqui, eu estou muito feliz por poder recebê-la. Mas antes, vamos orar, antes de a gente chamar ela aqui. Eu te convido a você orar comigo, para que a presença de Deus tome a frente dessa live, para que Ele seja o centro, Ele seja glorificado, Ele seja adorado aqui em nosso meio. Amado Deus, Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és a razão da nossa vida. Que alegria, Senhor, é poder Te servir, que alegria é poder pertencer a um Deus, Senhor, que nos ama de forma tão linda como o Senhor nos ama, de forma que nos completa, de forma que nos enche, de forma, Senhor, que o Senhor nos cerca de todos os lados e podemos sentir, Deus, o Teu cuidado e a Tua fidelidade em nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, porque esse amor nos constrange e é o Espírito Santo que nos faz clamar, Abba, Pai. É esse Espírito que habita em nós, que nos faz, Senhor Jesus, reconhecer a nossa paternidade em Deus. Saber, Pai, que nós não somos órfãos, que nós temos um Pai que peleja as nossas guerras, que trabalha a nosso favor. Um Deus que não falha em nenhuma batalha, Ele não perde batalha. Obrigada, Deus, que honra é poder Te chamar de Pai. Não um Pai meu, mas um Pai nosso. Um Pai que não é exclusivo a mim, mas que se estende a todos nós. Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir hoje quebrando cadeias, quebrando frieza, quebrando, Senhor, sofismas, pensamentos, Senhor, contrário à Tua palavra, contrário à Tua vontade. Que nessa manhã haja salvação, haja libertação, haja quebrantamento. Que nessa manhã haja destravar de ministérios, de chamados. Mulheres, Deus, que têm sido impedidas, que elas, pelo medo, pela preocupação do que as pessoas vão dizer, elas não têm se entregado ao chamado que Tu tens para a vida dela. Que hoje, Senhor, elas venham sair de toda a prisão que lhes aprisiona, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, pela vida da Flávia, que ela seja um canal do Teu Espírito. Usa a vida da pastora Flávia como instrumento Teu. Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo lhe renove as forças da Tua filha. Senhor, que ela sinta a graça do Teu Espírito. Que Deus, que quando ela entrar aqui nessa live, ela já sinta a Tua presença com ela. E que no abrir e fechar dos lábios dela, o Senhor coloque a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, Senhor, que vai lá na divisão da alma, que cumpre aquilo que lhe apraz, a Tua palavra que vai aonde a medicina não vai, que vai aonde os psicólogos não podem ir, que vai aonde os remédios não podem acessar. Somente a Tua palavra tem o poder de libertar. A Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Que nessa manhã seja uma manhã de libertação e transformação aqui nesse lugar. Pai, Te louvamos e Te agradecemos. Seja o primeiro, seja o único, seja exaltado nessa live, nesse lugar. Que cada casa que essa voz alcançar, Senhor, cada lugar, este lugar seja tocado pela Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou convidar a pastora, se a gente não
perder muito nosso tempo, né? Mas antes eu só queria falar algo que Deus tem ministrado ao meu coração essa semana sobre o passarinheiro. O passarinheiro, ele tem a habilidade de capturar aves selvagens. E a ave, ela está em um ambiente natural, ela voa. E o que torna a ave especial é exatamente o seu voo. O que torna a ave especial é exatamente a sua capacidade de voar. Olha isso, gente. E o passarinheiro, ele vem, faz uma arapuca, coloca algo que chama a atenção da ave, algo que é prazeroso, algo que é bom, algo que é atrativo, e a ave sai do seu ambiente natural, que é os voos, lugares altos, e desce até onde está a arapuca. E quando ela vai naquele lugar, ela cai numa armadilha. E entenda uma coisa, o passarinheiro, ele não quer destruir você, ele não quer matar você. Porque o pássaro, ele continua comendo, ele continua dormindo, ele continua cantando. Mas o que há de único no pássaro é roubado dele, o voo. Então, hoje, pelo Espírito de Deus, eu quero dizer para você que está aqui, cuidado com as arapucas do passarinheiro, com aquilo que parece vantajoso, porque às vezes é apenas uma armadilha do inimigo para roubar aquilo que diferencia você, aquilo que é a tua identidade, aquilo que Deus depositou sobre a tua vida, que é algo seu, algo único. Porque o diabo, ele não vai te matar, ele não vai te destruir, mas ele vai roubar de você a sua capacidade de voar e de viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Ele vai roubar aquilo que tem de único, exclusivo que Deus depositou em você. Então receba essa palavra hoje, que a gente não venha cair no laço do passarinheiro, né? Como diz o Salmo 91. E eu vou convidar agora ela. Eu precisava compartilhar isso que estava aqui, para que Deus guarde os nossos corações desse lugar, dessas arapucas, em nome de Jesus. Que honra! Bom dia! Bom dia! Bom dia, minha linda. Tá me ouvindo? Ele travou aqui rapidinho. Uhum. Mas que honra poder te receber, pastora Flávia. Uma Ah, honra muito grande. Eu acompanho seu ministério, né? Olha, desde a minha adolescência, eu fui impactada com as músicas do Fred Arraes. Eu morava lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e teve um evento que ele foi ministrar lá com a Nívia Soares. Eu estava lá, recebendo de Deus. A gente estava vivendo aquele tempo, né? Que sim. era David Keelan, Fred Arraes. Nossa! E a vida de vocês sempre me impactou. Hoje, se eu tô aqui, foi por causa do chamado de vocês, por causa desse coração que apontou para ele. Eu falei, eu também quero ele, eu também desejo conhecer ele, né? Através das músicas, né? Eu fui conhecendo do coração de Deus e eu falei, eu também preciso ter essa intimidade, conhecer mais do Senhor. Muito obrigada, pastora Flávia, por aceitar meu convite. Eu me senti tão honrada pelo seu sim de estar aqui conosco. E que nessa manhã o Senhor possa te usar com a autoridade do Senhor, como Ele já tem feito na sua vida. Amém? Amém, minha linda. Que alegria minha estar aqui com você. Que lindo o que Deus Amém. tem feito através da sua vida. E você sabe o que é mais maravilhoso? Porque o evangelho é isso, é esse revezamento, é a gente sempre passando Verdade. das tochas uns para os outros, de geração em geração, aquilo que um dia alguém foi instrumento na vida da gente, nós somos instrumentos de volta. Esse é o poder da unidade. Aleluia. Não uma uniformidade de sermos iguais, mas de cada um dentro da nossa identidade, nos posicionarmos para vivermos o nosso destino, né? Como você estava falando há pouco. Então, eu estou muito grata, muito feliz de estar aqui com você, muito honrada. Faz tempo que eu não faço live, tempo mesmo, acho que desde o início do ano. E semana que vem eu vou fazer uma série de lives. E aí, quando você me falou, Sim. ei, vamos embora, vou abraçar esse chamado. Amém. Linda, maravilhosa. Amém. Eu vi que você lançou seu livro, né? Aham. E que é um tema muito necessário sobre conexões. Muito. Essa palavra, Jennifer, Deus tem queimado no meu coração. Eu não vou dizer que surgiu agora, porque não foi. Eu já pastorei, eu estou no Ministério Pastoral há 18 anos.
e muitas alegrias, assim, aquele sentimento de cumprimento de propósito, mas também muitos desafios e decepções relacionais, muitas dores, coisas que a gente demora às vezes anos para aprender. Então, Sim. assim, ano passado, especialmente desde a pandemia, Deus vem me ministrando sobre nós construirmos alianças verdadeiras e não por oportunismo, não nos conectarmos às pessoas só por aquilo que elas têm para nos oferecer, Meu mas Deus. amor genuíno, lealdade, integridade, pureza, simplicidade, profundidade, são palavras que têm queimado no meu coração, sabe? E eu acredito que Deus tem usado toda essa pressão, né, externa para nos trazer de volta para o lugar da centralidade em Jesus. Então, Aleluia. Conexões que Mudam Destinos é isso. É um livro que fala sobre construir relacionamentos saudáveis que levarão você ao propósito, sobre se desfazer de conexões que são não só tóxicas, mas assim conexões que muitas vezes são oportunistas, que roubam de você em vez de acrescentar. E entender que Deus nos coloca pessoas na vida que a gente deve estar sempre conectado a elas, porque são vozes de destino, cobertura espiritual. Então eu falo sobre muitos princípios do reino Glória a que Deus. não pode esquecer. Depois eu vou mandar o livro para você de presente. Ai, eu quero, que honra! E esse tema tem queimado muito no meu coração. Uns dias atrás, Deus falou assim comigo: alianças sim, pontes não, porque a gente vive num tempo que o coach ele está se misturando com o evangelho É, e as pessoas estão trazendo coisas que não são bíblicas. Tem coisas bíblicas no coach, tem coisas não bíblicas que estão querendo colocar no evangelho. E o Senhor falou comigo: eu não te chamei para você fazer network, eu te chamei para você fazer alianças. uhum, Porque network você só usa daquilo que você quer ter como benefício da pessoa. Depois que você chegou onde você quer, você descarta aquela pessoa. E Deus não exato. nos chamou para isso. Você vê a aliança que Jonatas teve com Davi, a aliança que Ruth teve com Noemi. Eles não tinham network, eles tinham aliança. Meu Deus ele nos chama para aliança. Exatamente sobre isso. No primeiro capítulo eu falo sobre o network, que é um termo do business, e tá tudo bem, né, com esse termo para eles, para o evangelho, para o reino não. O reino é sobre a Uau! leal, verdadeira e profunda, e não sobre network, sobre construir pontes só para eu me beneficiar com algo. E também essa coisa, eu conto um pouquinho da história de Ruth, Noemi, Orfa, Elimeleque, essas conexões e trago um paralelo dentro da nossa realidade. Então, isso é Já quero muito ler. pontual. Já quero ler já. Ai, que benção. Glória a Deus. Amém. Pode compartilhar conosco, fica à vontade para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, viu, pastora Flávia? Amém, Eu vou amém, desativar aqui os comentários para a gente focar na palavra agora. amém. Você começou falando sobre no passarinheiro, sobre a questão de dele roubar a identidade da ave, né? E eu Isso. entendo, a gente tem ouvido muito falar sobre propósito, identidade, processo. Eu vou dizer que essas palavras estão meio batidas até no meio Então, cristão, porque elas estão sendo usadas de uma maneira muito rasa. Então, existem algumas ferramentas humanistas, humanas de estudo. Eu sou médica também, então eu não sou nada contra a ciência ou estudo, ou a gente ter ferramentas que nos ajudem no autodesenvolvimento. Tudo isso é válido, mas, Jennifer, sinceramente, a gente está precisando mais de conhecimento do alto do que de autoconhecimento, autoajuda. Eu digo que mais do que meu autoajuda, Deus. de ajuda do alto, né? Da Nossa. revelação do alto. Existem coisas que nós nunca iremos acessar com o conhecimento humano. Existem coisas que nós nunca iremos acessar com a sabedoria humana, por mais vasta que ela seja. Então a gente precisa posicionar as coisas no lugar certo. Não é que uma coisa é ruim, mas é porque ela pode roubar a nossa real identidade de filhos e filhas de Deus criados para andar em níveis elevados de revelação, de identidade curada. E eu sempre digo assim, uma tríade, né? Paternidade curada, identidade bem resolvida, destino destravado. Não Uau. tem como haver propósito, destino destravado, né? Um propósito descoberto, que as pessoas me perguntam toda semana na caixinha de perguntas: qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Volta assim 2 passos. Propósito desvendado depende de uma identidade bem resolvida. E uma identidade bem resolvida depende de uma paternidade curada.
Não Meu tem Deus. atalho, não tem como pular isso. Deus nos deu princípios eternos, imutáveis na sua palavra. E o que eu entendo que nós precisamos nesse tempo é resgatar esses princípios originais da palavra de Deus. A pandemia, ela tem nos mostrado muito isso, assim. Eu esperava, assim, vamos dizer, que a gente se posicionasse como igreja mais antenado, né? Mas eu acho que a pandemia ela trouxe a gente para esse lugar de voltar ao lugar secreto, a intimidade, a vida devocional, coisas que a gente perde no hiperativismo religioso. Sim, E que quando a gente para tudo, a gente fala assim, meu Deus, o que que eu vou fazer para Deus, né? O que que eu vou, qual o conteúdo que eu vou produzir bem? Não, mais do que seu conteúdo, mais do que você vai fazer, mais do que o seu ministério, o seu primeiro uau. ministério é sacerdócio, é ser filho, é ministrar diante dele. É bem aí que a tua vida é restaurada, que a tua identidade é bem resolvida e que então o teu propósito é liberado. Não tem atalhos disso. Só que esses dias mesmo tô, assim, já tô num processo, acabei de lançar um livro, mas eu tô no processo já de escrita de um segundo livro que deve sair no final do ano ou no início do ano que vem. E algo tem, assim, pulsado no meu coração. Nós estamos voltando às mesmas práticas, na verdade. A gente está voltando ao hiperativismo, ao evangelho de celebridades, aquilo Verdade. muitas vezes, né? Os grandes, nada contra eventos, eu também faço eventos aqui na nossa igreja, eu sou pastora de igreja, né? Meu primeiro Sim. assim, ministério é ser pastora de igreja, eu sou pastora aqui, amo, tenho cheiro de ovelha, antes de qualquer coisa Aleluia. na internet. Então a gente são coisas boas porque trazem esses ajuntamentos poderosos, mas a nossa vida não pode estar embasada só em grandes moveres, em grandes reuniões. A gente precisa voltar à simplicidade e o aprofundamento do verdadeiro evangelho. Então, às vezes a gente quer construir grandes plataformas muito mais para projeção humana, né, de nomes do que projeção de Deus. E eu, sinceramente, Jennifer, a gente é tentado o Meu tempo inteiro Deus. a se aliançar com esse sistema. Eu estou fugindo disso, eu não quero isso para minha vida. Eu quero minha vida focada naquilo que tem valor, e o que tem valor são raízes eternas e imutáveis. Você que está me assistindo agora, Deus nos deu Meu uma grande Deus. oportunidade. Eu digo assim, eu não vou entrar no mérito da vontade soberana e da vontade permissiva de Deus. Mas se o Senhor permitiu com que a gente passasse por toda essa pressão mundial, a igreja, que somos nós, em primeiro lugar, antes de sermos o templo, é porque o Senhor está esperando que a gente produza o nosso melhor azeite, o nosso melhor óleo no meio de toda essa pressão. Voltarmos àquilo que é a base do evangelho, que é a base da vida com Deus, vida devocional, vida no lugar secreto, profundidade em Deus. E quando o inverno vem das nossas histórias, que as folhas caem, que os frutos, a beleza aparente vai embora, o que que fica da árvore? O que fica simplesmente são as raízes. A árvore aproveita os invernos da vida para aprofundar as suas raízes e para extrair ali os lençóis freáticos. A água dos lençóis freáticos é o que ela vai se nutrir enquanto está a estação do inverno, da falta de beleza aparente. E eu entendo que a nossa vida é feita de estações, de ciclos, e Deus nos Sim. permite passar por ele para que a gente possa reposicionar o nosso coração no lugar certo, né? Salmos 32, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu esconderijo, ele me livra no dia da angústia, ele me cerca com alegres cantos de livramento. Então, existe um lugar para mim e para você que a gente está protegida, que a gente está guardada, que nós somos muito mais do que o que fazemos para Deus, é quem a gente é como filha de Deus. E eu não sei você, mas isso me traz um alívio muito grande, Sim. porque como alguém que está no ministério há mais de 23 anos, eu já vivi momentos da minha vida em que eu era super produtiva, em que tudo estava assim, uau, fluindo, rompendo, e a gente se alegra com esses momentos. Mas eu já vivi momentos da minha vida em que eu não estava tão produtiva. E são nesses momentos onde os teus frutos aparentes caem, né? Não frutos eternos que permanecem, mas de repente os frutos para o outro, aquilo que ele espera, a expectativa Aham. do outro a teu respeito, que você vê de fato as pessoas que te amam, as pessoas que estão com você por aquilo que você pode oferecer e você faz por elas, ou
simplesmente por quem você é e a tua essência, quem você carrega. Então, essas estações, elas são boas porque elas trazem um filtro para nós dos nossos relacionamentos, elas trazem um filtro para nós de quem nós somos, de onde a gente tem colocado o nosso coração. E quando eu volto para Lucas 10:42, que eu amo muito a história de Marta e Maria, porque eu digo, Jennifer, que eu sou uma Marta, tá? Eu sou uma defensora da Marta, assim, indo e voltando, porque a Marta é a mulher que realiza, a Marta é a mulher que faz acontecer, certo? Certo. Eu sou uma Marta que aprendi a ter o coração de Maria. Acredito que as mulheres contemporâneas têm esse quê de múltiplas funções e tudo mais. Verdade, tem mesmo. E não há nada errado em fazer, especialmente em fazer para Jesus. Nada de errado. O grande problema de Marta não foi ela realizar coisas para Jesus, foi ela desprezar a melhor parte. Por causa do seu ministério, por causa do seu encargo, por causa daquilo que ela precisava produzir, por causa daquilo que ela precisava fazer em Meu nome de Deus. Jesus e para Jesus, Meu ela Deus. simplesmente se distraiu e perdeu a melhor parte. E eu vou dizer para você uma coisa: não há uma semana que no meu lugar secreto, no meu quartinho de oração, eu não falo com Deus assim: Senhor, o que está me distraindo? Como eu sei que eu sou uma mulher naturalmente realizadora, então é um freio que eu me dou de disciplina pessoal, de voltar para o lugar secreto todos os dias e especialmente um dia na semana eu paro um pouco mais, onde eu olho para dentro de mim e vejo o que eu estou fazendo que está me distraindo, o que está na minha agenda que não deveria estar, que Nossa. vismo e não eu estou fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, que Deus nunca me mandou fazer. Meu Deus. Isso é muito forte. Então, assim, Muito. não justifica você estar fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, que Deus nunca te mandou fazer. São coisas que acabam virando, normalmente são os fardos. Aqui são aquelas coisas que a gente diz, eu tô morrendo, eu tô cansada, eu não tô aguentando o peso do ministério. Não, 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 não. Não é o peso do ministério, porque o fardo de Jesus é leve. É o peso que você mesmo colocou sobre as suas costas, ou que você tolerou que outras pessoas colocassem nas suas costas. Então, assim, o problema de Marta não foi fazer, não foi realizar. O problema foi que na hora que chegou a melhor parte, de desfrutar da presença de Jesus, ela estava tão ocupada fazendo para Jesus que ela não só não sabe parar, ela não sabe, é contra a natureza dela, como ela se incomoda É com quem tem verdade. intimidade, ela se incomoda com a postura de Maria. Essa aí não está fazendo nada, ela está, Senhor, o Senhor não vai pedir que ela me ajude? E aí Jesus diz, olha, Marta, Marta, né? Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada, né? Então, uma coisa é necessária, apenas uma coisa. Eu pergunto para você, que é ministra de Deus, o que é essa uma coisa que é tão necessária e que a vida, as distrações, as pressões, as responsabilidades, as demandas tentam nos roubar todos os dias. É o Meu lugar da Deus. presença. Porque se nós estivermos conectados na presença, ouvindo a voz do Senhor, entendendo o que Ele tem para nós, então nosso coração vai estar posicionado no lugar certo, aos pés de Jesus. E eu digo que a gente se levanta dali, a gente pode entrar no nosso lugar secreto. Jennifer, você falou algo muito especial na sua oração, que para mim é algo que eu acredito tanto. E eu posso falar com autoridade sobre isso, porque eu sou médica. Existem coisas que remédio, que medicina, que psicologia, que coaching, que terapias humanas nunca vão resolver na sua vida. Não. Nunca vão resolver. O lado do sobrenatural, quem vai resolver é o seu pai, o seu criador, aquele que te fez, que te moldou com as próprias mãos. Isaías 43, a palavra fala ao povo que formei para mim, que moldei. Essa palavra do hebraico, yatsar, significa moldei com as minhas próprias mãos. Uau. O Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe. Então, eu digo que um lugar assim que a gente deve resolver as nossas crises, a gente deve chorar, espernear, gritar, é o nosso lugar Sim. secreto. Eu não tenho nada contra tudo isso que eu falei anteriormente, até porque é a minha área de saúde. Mas a gente está
substituindo. Eu acho que durante tanto tempo, Jennifer, a gente, como igreja, negligenciou esse lado Sim, emocional, né? Tudo sim, a gente espiritualizava, tudo era sim, espiritual. Não, você tá triste, espiritual. Você tá deprimida, espiritual. A gente demonizou todas as coisas, né? exatamente. Eu digo a gente como igreja. E Sim, agora a gente está numa, numa era onde a gente há um hiperfoco no homem, nos sentimentos, né? E a gente está deixando o humanismo entrar dentro da igreja. Não podemos esquecer que o poder de Deus está acima de todas as coisas. Então existe o lado natural, que é nossa responsabilidade cuidar, medicar, tratar, ir atrás, mas existe um lado que é sobrenatural, que está além das nossas forças e capacidades, intelectualidades humanas, que vem de Deus. E esse lugar é só aos pés de Jesus. Não tem outro lugar. Eu acho que a gente precisa voltar a falar o básico. Eu tenho pregado isso. O mais simples, uau. o enraizamento em Deus, sabe? Porque esse é o nosso lugar de vitória, está aos pés de Jesus. É ali que a gente escuta os segredos. É ali que, interessante como as maiores chaves da minha vida, assim, de revelação, eu recebi nesse lugar, aos pés de Jesus, o lugar secreto. Sabe, com aquele segredo que você fala assim, Deus, como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso? E é no lugar secreto que Deus vai te dando estratégias Vai, de ele dá. solução. Você fala assim, meu Deus, eu já tive pessoas que dizem, até meu marido, como é que tu sabe isso? Tipo, como é que você teve essa ideia de resolver isso? Aham. Eu falo assim, ah, foi ali no lugar assim. É desse jeito. É ali que você é forjada, que você é reconstruída, que você é preparada para viver o sobrenatural. É tão lindo que eu digo que Maria, ela era uma adoradora de Jesus, tão apaixonada, que ela conheceu os pés de Jesus, ali assim, a presença dele. Em outra ocasião, quando Lázaro morre, em Lucas 11, é muito interessante isso, porque quando ele morre, a Marta proativa, né? Sim. Não espera nem Jesus chegar na cidade. Chegar. Ela já vai na porta da cidade para trazer a notícia. Jesus, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão tinha morrido e tal, ela tá triste. Ela não espera. E Maria fica quietinha lá na casa, né? A Marta, ela vai lá na frente. Eu digo que eu me identifico com ela porque provavelmente eu seria essa. Jesus está vindo? Deixa eu ir lá na porta da cidade. Eu também. Com Eu, certeza. e eu vou ficar aqui parado esperando de jeito nenhum. Deixa eu ir lá logo e resolver o que eu posso Sim. fazer, né? E aí Jesus fala, traz aquela revelação para ela, né, Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra viverá. Ela não entende porque ela tá tão cheia de coisas a realizar e focada em resolver Sim. que ela não está com o coração aberto, com os olhos desvendados para receber uma revelação maior. Uau. Uau, isso é muito forte. Às vezes a gente está tão focado em hiper resolver as coisas, a gente quer uma solução, a gente quer ser proativo e o maravilhoso. Eu falo muito sobre isso. Eu sou uma mulher muito, sabe, vambora pra cima, né? Vambora, exército de mulheres charril, mulheres virtuosas. Essa sou eu, de sacudir. Aham. Mas às vezes essa nossa proatividade e ser dinâmica demais pode nos roubar a dependência de Deus. A gente se torna independente demais porque a gente acha que na força do nosso braço, você que está me assistindo aí, é isso, assim, existe um lado de você fazer a sua parte, de você se posicionar de maneira profética, estratégica diante daquilo que Deus já fez e fará para a sua vida. Mas existe um outro lugar de dependência que você só vai ter acesso a revelações maiores se você estiver aos pés de Jesus, com o seu Uau. coração no lugar, sabe, secreto, quieto, de calmaria. E aí é lindo que Jesus vem, quando ele entra na cidade, então Maria vai ao encontro dele. E a primeira coisa que Maria faz não é tentar dar instruções a Jesus, como Marta, né? Marta disse: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria vindo. Eu acho que ela vai dizendo logo assim: vamos logo para lá. Maria não, ela se joga aos pés de Jesus. E ela começa Nossa. a chorar. E aí a Bíblia fala que o menor versículo de todos, né? Jesus chorou. Chorou.
Jesus chorou. Durante muito tempo eu achava que Jesus tinha chorado, como muitos teólogos dizem. Jennifer, assim, Jesus chorou pela incredulidade do povo, porque aquele povo não tinha visto que ele era o próprio Filho de Deus e que ele estava ali, ele era a ressurreição e ele ia ressuscitar. Mas eu realmente acho hoje, conhecendo um pouco mais de Jesus do que eu conhecia 20 anos atrás, de que Jesus chorou porque ele se identifica com a nossa dor. Ele se Sim. identifica como a gente sente. Jesus foi 100% Deus, era 100% Deus, mas 100% Muito homem. homem. E a Bíblia fala que nós temos o sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas dores e fraquezas, porque ele foi tentado em todas elas e nele não foi encontrado nenhuma falta. Jesus se permitiu sentir as dores, a angústia, o medo, como nós sentimos. A questão foi o posicionamento dele que foi diferente. Então, a Bíblia fala que Jesus chora, ou seja, Maria acessa algo que Marta não conseguiu. Ela acessa algo dos céus porque ela tinha intimidade e ela move o coração de Deus de uma forma diferente. Então, Uau. mulheres maravilhosas, me escutem agora. Existem coisas que você só vai acessar em Deus através da intimidade. Revelações, sabe? Destravar da sua vida nesse lugar. Às vezes a gente quer Amém. tanta coisa. E esse mundo nos Amém. pressiona a isso, né? Produza, faça uma graduação, depois uma pós, um mestrado, doutorado, ótimo. Aí seja um produtor de conteúdos. Aí você tem que fazer agora Reels assim, você tem que fazer agora um post desse jeito. E tá tudo bem se a gente quer comunicar a mensagem do evangelho, se a motivação é boa, tá tudo certo, mas nós não podemos ser consumidas pelo realizar, pelo fazer e esquecermos a melhor parte. Porque quando nós colocamos a melhor parte, o coração no lugar certo, é que a gente acessa a verdadeira filiação em Deus e a nossa identidade se torna bem resolvida. E o que é uma mulher de identidade bem resolvida? Ela não precisa se comparar com a outra. É Ela celebra o que a outra carrega, as conquistas isso. da outra. Ela sabe aplaudir, ela sabe celebrar, ela sabe se alegrar. Ela sabe de verdade não competir, não ter inveja, né? Tipo, se Sim. tá dando certo para você, não, deixa eu olhar aqui com um olhar, a gente tem isso, né? Tipo assim, tá tudo lindo, mas eu não gostei daquele quadro lá atrás, né? Sim. Essa mentalidade crítica, Sim. mas sempre ter que achar um problema no outro para diminuir o outro. Quem tem identidade Eita. resolvida não precisa disso. Você sabe quem é você. Veja que Marta não tinha essa identidade bem resolvida. Ela não se conforma com o papel dela, ela quer se meter no papel de Maria. Meu Deus. Então ela diz assim: o que essa aí faz aí aos teus pés? A gente critica o que a outra está fazendo no lugar da outra. Jesus está dizendo: epa, epa, não te mete nisso. Esse aqui ela escolheu a melhor parte, eu não vou tirar ela desse lugar, né? Cada uma entendendo a sua porção e aprendendo com a outra. Opa, se você tem algo que eu posso aprender e me elevar a um novo nível, eu quero acessar, eu quero receber. E isso é maravilhoso, essa troca, essa generosidade Verdade. de Deus, que só acontece quando a gente tem a identidade bem resolvida. E quando eu sei quem eu sou, naturalmente o meu propósito é destravado, porque Deus já colocou a essência dele em mim. Só que muitas vezes existem coisas, fontes, né, que estão obstruídas, que não fluem, que não conseguem romper, que estão entulhadas. Se eu não me engano, em Gênesis 47, quando Jacó vai ali desentulhar os poços dos seus pais, Isaac, desentulhar os poços do seu pai. Sim. Então, todos ali obstruídos, o posto de ai, Jesus travou, poço de Sitna, Isso, o né? poço de Reobote, cada um deles com um significado maravilhoso, né? Com o significado de uma estação da nossa vida, alguns significando contenda, tribulação, já Reobote, lugar espaçoso. Então, assim, são fases da nossa vida, mas às vezes as nossas fontes estão entulhadas, pessoas colocaram entulhos, a Sim. gente permitiu com que entulhos fossem colocados e a gente não consegue fluir aquilo que Deus tem para nós. Então, eu acredito que, assim, você que está me assistindo essa manhã, para e pensa,
Quais são os entulhos da sua alma? Quais são os entulhos das suas fontes? Coisas que Deus te criou. Aí, a Bíblia fala que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Por que que não está fluindo rios de águas vivas? Por que que você não está conseguindo fluir no seu propósito? Por que que você não está conseguindo ser a pessoa que Deus te criou para ser? Contemplar e celebrar a beleza de ser você, a luz daquele que te criou. Talvez a sua identidade contenha distorções, porque você ainda não teve a revelação do Pai. E talvez te falte a revelação porque te falta intimidade. Então volta para esse lugar onde você para o hiperativismo e entende quais são as coisas que mais importantes. A beleza de estar aos pés de Jesus, de ter revelações poderosas, né? Essa Maria que acessou uma revelação maior, que tocou o coração de um jeito, o coração de Jesus de um jeito diferente. E a Bíblia diz que então Jesus ressuscita Lázaro, é tudo lindo. E numa outra ocasião, essa Maria está aos pés de Jesus, ungindo ele com um bálsamo precioso, perfumando ambientes, né, com aquele bálsamo precioso, nardo puro de adoração, aquilo que ela tinha de mais precioso, ela derramou aos pés do Senhor. Minha querida, aquilo que nós temos de mais precioso precisa ser derramado aos pés do Senhor. Meu Deus, sim. Não é para ser derramado em outros lugares, é aos pés do Senhor, né? Meu marido ontem estava me dizendo, a gente conversando, a gente estava na estrada, e ele, Flávia, interessante que o meu sogro, que é meu pastor, ele sempre assim, me amou muito como médica, sabe? Assim, sempre me apoiou no ministério pastoral, me incentivou, me consagrou como pastora já há quase 18 anos atrás, mas ele achava o máximo, porque ele dizia, nossa, você é uma médica tão maravilhosa, minha filha, isso e aquilo ajuda tantas pessoas. E eu dizia, pastor, eu sou, eu vou sempre ser, vou sempre servir com a minha profissão, mas eu amo o ministério pastoral acima disso, né? E ele falou, Flávia, é tão apaixonada por Jesus que ela sempre está, né, assim, ela deixou em segundo plano as conquistas naturais, humanas, financeiras, para servir a Deus em todos os aspectos, né? E Fred falou assim, nossa, como pode o que Deus fez na tua vida nos últimos anos, essa convergência? E era algo que eu orava, Jennifer, desde o meu primeiro ano de faculdade. Eu dizia, Deus, a medicina vai ser mais uma das ferramentas onde eu vou glorificar o teu nome. A medicina, para mim, é mais um braço daquilo que eu faço. Como o meu período no Exército, ser oficial do Exército, hoje na reserva, meu período de professora de faculdade, cada uma dessas roupas do meu chamado, elas me servem para me dar entrada em alguns ambientes e voz sobre algumas pessoas. Mas o meu propósito é muito maior do que cada uma delas. Meu propósito tem a ver com pregar o evangelho do reino a todos aqueles que puderem ouvir com ousadia, com graça, trazendo liberdade, cura, identificação de quem são em Deus, de se posicionarem para viverem de maneira estratégica sobre a terra. Então, eu entendo claramente hoje, mas eu demorei muitos anos para entender isso, que cada ferramenta, cada dom que Deus dá a você, cada habilidade que Deus dá a você, dentro da sua área profissional, do seu ministério, daquilo que você faz para Deus, é um juntar de dons, de ferramentas, de habilidades a serviço do Rei, para o cumprimento do seu propósito. Então, você não é cantora, você canta para a glória de Deus, né? Eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. E todas as outras roupas do meu chamado servem para o cumprimento do mesmo propósito. Quando eu entendo isso, eu estou com o meu coração posicionado no lugar certo. Porque as coisas desse mundo não vão me deslumbrar. Exato. Elas não vão me roubar da centralidade de Jesus. Então, eu posso estar mais vestida de professora nessa estação, na outra eu posso estar mais vestida de mãe em tempo integral, vamos dizer assim, de filhos pequenos. Mas,
independente da estação da nossa história, tem uma coisa que nunca vai mudar. É o fato de sermos filhas, amadas de Deus. E Romanos, se eu não me engano, Romanos 8, Paulo fala, né? Toda criação anseia pela manifestação Manifestação. dos filhos. E essa palavra filho, do grego, huios, não é filho mimado, não é filha bebezinha. Não, Huio significa maduro. maduro. Então, eu creio que o Senhor está nos conduzindo a uma estação de maturidade para a gente, de fato, valorizar mais as raízes do que o externo. A gente Sim, valorizar mais a essência do que o ter, meu mais o buscar a Deus. presença de Deus do que realizar um monte de coisa que Ele não me mandou fazer e que está me sobrecarregando, que está adoecendo a minha alma. Porque vamos lá, né? O CID que mais cresce nos últimos 20 anos, que é o Código Internacional de Doenças, são os CIDs F, que são os CIDs relacionados a transtornos emocionais. Meu Então, Deus. numa sociedade tão ansiosa, tão deprimida, tão insatisfeita, a gente tem tudo e ao mesmo tempo está insatisfeito, está angustiado, está triste. A gente tem acesso a um monte de coisa que a gente não tinha há décadas atrás, mas ainda assim existe um vazio dentro de nós. É por quê? Porque o olhar está para a coisa errada. A gente precisa voltar o olhar para estar aos pés de Jesus. É porque é o que ele disse para Marta. Marta, você está ansiosa, afadigada, atarefada. A palavra do grego é isso. Você está ocupada com tantas coisas que eu não te pedi para fazer, que você está esquecendo a melhor parte. E Meu são Deus. tantas coisas que Jesus nunca nos pediu para fazer que nos trazem mais peso, mais dor, mais sofrimento na alma, Meu porque Deus. é como se a gente estivesse violando a nossa identidade para caber. E daí eu volto para a sua palavra inicial. É como se a gente estivesse abrindo mão da nossa identidade de voar alto para caber dentro de um projeto que pessoas colocaram para nós e a gente vai negociando os nossos valores, princípios. A gente vai dizendo, tudo bem, eu posso abrir mão de voar em virtude de ficar aqui, confortavelmente, receber a minha raçãozinha e tá tudo bem, né? A história do passarinheiro que Isso. contou. Não, você não pode abrir mão da sua identidade, da sua essência, daquilo que Deus criou você Sim. para ser e para viver. Não submeta ao jugo da escravidão. Eu amo quando a palavra diz isso. Não o submeta Nossa, ao jugo da escravidão. verdade. Às vezes, mesmo como filho, mesmo como cristã, mesmo como mulher de Deus, a gente está se submetendo a um jugo de escravidão. A gente está voltando os mesmos padrões que a gente não tinha mais e que a gente está negociando para obter, né, fama, reconhecimento, um sucesso muito raso, muito humano. E nada disso tem valor. Minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo passa. Ministérios que estão em evidência hoje, daqui a 5, 10 anos não estarão mais. Deus vai levantar outro. E o evangelho do reino é assim, de geração em geração. Você sabe que você tem É que estar feliz verdade. com aquilo que Deus te deu. Fama passa. E não é só porque Deus levanta outro, é porque os homens aclamam quem é a bola da vez. É, Ok? Então, assim, é. quem é que está mais em evidência agora? Então, não valorize essas coisas. Valorize aquilo que Deus pediu para fazer, porque isso nunca vai passar. Quem você é diante de Deus e a essência do seu propósito, isso aí vai acompanhar você até o último dia da sua vida. Mas se você tiver com o seu coração no realizar, na performance, no vamos lá fazer aquilo que todo mundo está fazendo, se fulano está fazendo daquele jeito, eu quero também fazer, você pode perder o coração, perder o foco, deixar com que a tua identidade seja distorcida, modelado por esse mundo. E eu amo Romanos Meu 12, Deus. quando Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela Uma renovação da renovação. para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só tem uma maneira
de nós acessarmos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. É através de uma mudança de mentalidade. É da gente não se conformar. Não se conformar literalmente quer dizer não aceitar entrar na forma. Meu Deus. Não, eu não vou entrar na forma desse mundo ou na forma que alguém fez para mim e disse, Flávia, você tem que caber aqui dentro. Eu quero estar no lugar, no meu lugar de pertencimento. Eu falo disso no meu livro também. Caber é diferente de pertencer. Sim, Eu quero pertencer ao lugar que Deus me colocou. Porque eu sei que dentro daquilo que Deus me pediu para fazer, eu vou ter graça, eu vou ter unção, eu vou fluir, sabe, na minha porção, naquilo que eu carrego, não na unção do outro, não querendo vestir a armadura do outro, como Saul tentou colocar sobre Davi. Né? sim, Davi pegou, é lindo isso, porque ele pega ali aquelas 5 pedrinhas, era o que ele sabia manusear. Parecia ridículo, né? Tipo, como que assim que esse cara vem? Eu que já fui do exército, sei exatamente disso. Existem padrões para você, sabe, lutar, se posicionar. Como é que esse cara chega sim. aqui com 5 pedrinhas, quebrando totalmente o formato humano, a maneira que a gente faz as coisas? Presta atenção. E dá certo, e ele acerta a cabeça de Golias, porque não é no formato humano, não é na maneira que já deu certo para os outros. Deus vai te dar o caminho, a maneira, o modo. Deus vai usar a singularidade que você carrega, toda a tua história de vida que te forjou até aqui. Se você foi forjado ali como Davi, um pastorzinho de ovelhas, alguém que manualmente tinha lutas, Deus vai usar isso. Então, as histórias mais. As coisas da nossa vida que a gente acha assim, isso aqui não valeu de nada, ou para que eu passei por isso? Eu tenho É, gente assim, né? Deus está dizendo assim: opa, peraí, eu vou usar exatamente isso. Às vezes, os teus traumas, as dores que você acha é, que eram para te matar, se transformam na voz do seu ministério, sim. naquilo que eu digo que uma vez que a gente se permite ser curado e que aquela ferida se transforma numa cicatriz, a gente adquire um remédio. A partir do momento Uau, que a gente aceita ser curado, a gente recebe esse remédio que nos dá poder para curar de outras pessoas. uau. É isso mesmo. Então, assim, tudo aquilo que o Senhor forjou em nós, quando a gente entrega aos pés de Jesus, quando a gente derrama diante dele esse lugar de posicionamento, por fim, Jesus diz assim: olha, o que essa mulher fez a mim, porque Maria foi profética, ela ungiu Jesus antes da sua morte. Jesus não Exato. teve a oportunidade de ser embalsamado, de ter o corpo preparado igual os costumes da época, que eram usados bálsamos, ungüentos, perfumes, né? Tanto que as mulheres foram no túmulo no terceiro dia para fazerem essa preparação do corpo, que não foi feito no dia, porque não foi permitido. Então elas se viam ali na obrigação cerimonial de fazerem esse cuidado com o corpo de Jesus. Só que Jesus já tinha ressuscitado, sabe por quê? Porque uma mulher adoradora que vivia os pés dele, foi profética, se antecipou e ela preparou o Senhor já Meu literalmente Deus. aquele bálsamo com aquele unguento antes dele ter sido crucificado. Sim. Então, a lei cerimonial foi cumprida, mas de maneira profética, antecipada. E eu quero terminar com essa mensagem. Mulheres que vivem na presença de Jesus, que são íntimas, são mulheres que recebem chaves proféticas, estratégicas para se posicionarem. Quando ninguém souber o que fazer, Deus vai te dar estratégias. Quando as coisas Aleluia. acontecer, Deus vai falar e vai sussurrar no seu Amém. ouvido e Amém, Deus. se mover de maneira profética para Amém. agir em áreas que você não agiria se você não ouvisse do Pai, dentro da sua casa, com seus filhos, dentro do seu trabalho, do seu ministério. Deus vai começar a te falar: olha, teu marido está passando por isso, os teus filhos adolescentes estão passando por isso. O Senhor vai te trazer à luz e te revelar: olha, essa situação no ministério, essa crise, você vai resolver dessa maneira. Mulheres que estão aos pés de Jesus são mulheres intercessoras de oração, são profetisas do Senhor, são antecipadas, como Glória a Débora, né? Deus. Elas são aquelas Débora. que entram no meio da guerra para fazer a diferença. Elas entram no meio do exército, porque Deus fere a lógica
humana, essas mulheres entram no meio da guerra e se posicionam como vozes proféticas. E eu creio muito nisso, nessa geração de mulheres. Shaiu, né? Provérbios 31 fala, a mulher virtuosa. Durante muito tempo, Jennifer, eu achei que a mulher virtuosa fosse uma mulher... Tipo, eu achava impossível de seguir em primeiro lugar, né? Sendo sincera. Sim, eu dizia, meu Deus, eu não tenho condição de viver isso. A segunda coisa, É difícil mesmo. eu achava que virtude tinha mais a ver com a beleza de, uau, uma mulher incrível, uma princesa. Eu olhava aquela mulher como uma princesa. Mas estudando o texto, ela é muito mais vista como uma guerreira do que como uma princesa. Porque virtuosa do hebraico significa Shahil. E Shahil significa aquela que carrega dentro de si a força de um grande exército. Uau! Isso é lindo demais! Lindo, lindo, lindo demais. Então eu falei, opa, essa mulher que vence dores, que sai para batalhar, eu acho que ela é uma referência para nós. A palavra de Deus nos deixa ela para a gente dizer, eu posso sair para trabalhar, eu posso vestir de lã os meus filhos, eu posso, sabe, fazer com que o meu marido seja louvado e elogiado na porta da cidade. Deus vai me dar graça, mesmo sendo imperfeita. E juntas, tá? Porque Shail não é singular. Shail é plural. Isso quer dizer Uau! que somos nós juntas que viveremos essa plenitude do nosso propósito. Isso é lindo demais. Uau! Muito lindo! Glória a Deus! E nós precisamos nos unir, né? Cada vez mais. Eu sempre digo Isso que aí. acender a luz da outra não apaga o seu brilho, né? E às vezes a gente vive, né, com medo de deixar que a outra flua, deixar que a outra desenvolva o chamado que ela tem, porque você fica com medo de perder o seu lugar. Sendo que você deixar outra mulher se levantar não diminui o seu brilho, não diminui a porção que Deus te entregou, né? Então a gente precisa ter esse coração. E por isso que Deus ele até ministrou muito ao meu coração sobre ter uma identidade firmada. É uma identidade que está firmada na palavra. Não é nas minhas emoções, não é no meu sentimento, não é na comparação, não é na competitividade. Então é ter um coração em Deus, né? É isso que a gente precisa buscar. Que palavra linda, Flávia. Muito obrigada, gente, por compartilhar do coração. Gente, eu vi que eu sou tão Marta, meu Deus do céu. É aquela que é difícil de parar, né? É, não tem Ela não problema, sabe desde que tenha o parar. coração de Aquela que não Maria. A sabe gente parar. precisa de Marta. Verdade, verdade. A gente precisa buscar esse coração, né? Eu tô nessa Isso. busca e essa palavra é algo que Deus tem ministrado no meu coração assim de forma muito linda, porque a Maria, ela foi a primeira estudante de teologia, né, também da Bíblia. As mulheres elas não podiam fazer parte daquela conversa. E ela ousadamente sentou ali para ouvir de Jesus. Então ela foi a primeira estudante da palavra, primeira mulher sedenta por conhecer mais Jesus. Então eu creio que a gente está vivendo esse tempo de mulheres que estão mergulhando na palavra, de mulheres que estão realmente amando e Deus está dando revelações, né? Eu digo que também no meu tempo devocional Deus tem dado revelações que é só Ele que poderia dar. E a gente vê que a mensagem é uma só, né? Aquilo que Deus tem te dado, Ele também compartilha comigo. Aqui no Rio de Janeiro, assim, em outro lugar. E você vê que a palavra é uma só. E Ele vai revelando os seus segredos aos seus escolhidos, aos seus profetas. Então, muito obrigada, pastora Flávia, pelo seu coração, por ser essa voz, por essa simplicidade, sabe? Um tempo onde a gente vê tanto estrelismo, você carrega essa simplicidade, né? A gente precisa... Tem aquela canção antiga que diz, né? Quero ser simples como Jesus. Eu preciso voltar a ser simples como Jesus. Que a gente venha fazer esse resgate da simplicidade. Porque a gente vive numa geração que é homem, que quer ser Deus. Mas Deus, sendo Deus, ele deixou de ser Deus para ser homem. Então ele fez o caminho contrário. E a gente vê uma geração que quer ser Deus, que quer ser famosa, que quer tudo. Mas um quer ser humano, um quer olhar nos olhos, um quer ser gente, um quer expor sua vulnerabilidade, um quer mostrar que você também tem fraquezas.
E que Deus nos ajude a gente não perder esse coração de ser gente, de ser humano. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Não é pra gente ser o super espiritual, não. Mas é para ter a capacidade de orar como o publicano orou. Eu sou digno de levantar os meus olhos ao céu, porque eu sou um pecador. Né? Então que Deus guarde o nosso coração. E eu vejo isso na sua vida. Muito obrigada. E eu queria te pedir para a gente fechar, se você pode orar por nós. Eu vou abrir os comentários, orar por cada mulher que está aqui, que está recebendo de Deus hoje através dessa palavra. Amém? Amém. Vou orar. E antes de orar, dizer para você, não, Maria e Marta são duas facetas que nós precisamos ter, né? Marta também era Exato. serva de Jesus. Então, que você, nos pés de Jesus, se levante para realizar no poder do Espírito Santo. Senhor, eu quero orar agora por cada mulher que está aqui conectada, assistindo essa live agora ou depois. Sim, Deus. Pai, no nome de Jesus, eu peço, posiciona, reposiciona o coração da tua noiva, da tua igreja. Deus, em especial, eu clamo pelas mulheres. Mulheres, Senhor, que entendem que são filhas de paternidade. Amém, Deus. Não são mais órfãs, elas não precisam se portar como órfãs, elas não precisam Sim, Deus. competir com outra, elas não precisam invejar o que a outra carrega. Elas podem, Senhor, ser felizes com a essência da porção que o Senhor colocou sobre elas. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, por identidades bem resolvidas, mulheres posicionadas a partir do lugar secreto, que entendem o seu lugar de origem, que por isso, Senhor, podem ser levantadas com uma voz de destino para outras, propósito liberado, destravado, da autoridade do teu nome, Senhor, eu te clamo. Tira de nós as distrações, aquilo que rouba o nosso foco, aquilo que muitas vezes enche a nossa agenda e que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos pediu para ser. Meu Deus, sim, Deus. Ah, Deus nos mostra hoje. Mostra, Para Pai. as irmãs que estão assistindo, Senhor, aquilo que elas precisam urgentemente abrir mão. Eu te peço, nos dá um sentimento de urgência. O que nós precisamos abrir mão, que não está alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós. E o entendimento claro, clareza de visão para essa nova estação sobre a Terra. Amém. Que as nossas lentes não estejam embaçadas, mas que a gente veja com clareza a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, que a gente nunca se com o status quo, com aquilo que o mundo diz que é para a gente se conformar, mas que a gente possa ser modelado de acordo com a cultura do céu, que o nosso coração seja moldado, feito, como diz a tua palavra em Isaías 43, ao povo que moldei, Yatsa, que formei para mim com as minhas próprias mãos. Senhor, nós queremos ser modeladas pelo Senhor, não de acordo com mundo, mas aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa porção, seja, Senhor, trabalhando, servindo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e gerando eles como flechas. Deus. Seja como mulheres do empreendedorismo, de todas as esferas de influência, nos levanta com graça e autoridade. Seja como mulheres do ministério integral. Deus, eu te peço, levanta mulheres que entendem o seu sacerdócio, que tudo aquilo que elas fazem é para a tua glória, é para Aleluia. E que elas sejam felizes e realizadas de serem essas que profeticamente se antecipam e preparam, Senhor, preparam para a manifestação do teu reino, assim como Maria preparou ali, Senhor, o teu corpo antes mesmo de acontecer a crucificação. Ela se posicionou de maneira profética. Levanta mulheres tão alinhadas com os céus, que vão ter a visão de águia, que vão discernir e que nunca vão aceitar passarinheiro, que nunca vão, Senhor, abrir mão da sua identidade, da sua liberdade de voar, da sua essência, para violar a sua essência e se conformar com aquilo que um dia tentou engaiolá-las, Pai. No nome de Jesus, eu quero abençoar e declarar vida, provisão, graça, portas abertas sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Vamos fazer uma fotinho? Vamos! Fazer assim, ó, um coraçãozinho. Aê! Gente, façam um print e anotem aí a frase que o Senhor falou, seu coração, aquilo que Deus ministrou sobre você. Muito obrigada, Flávia, pelo seu sim. Que palavra! Eu vou ficar agora, ó. Gente, vai ficar salva. Vocês podem ouvir de novo, hein? Oi?
Muito obrigada, honra minha, alegria minha, Jane. Amém, amém. Vou deixar salva, tem gente já pedindo aqui, para vocês ouvirem essa palavra novamente, porque tem muita revelação de Deus aqui para nós. Muito obrigada, beijo. Beijo enorme, tchau. Tchau.